Olá! Estamos aqui hoje no Instituto Happiness Coach para mais um episódio do Livro Aberto. Mais um episódio do Livro Aberto maravilhoso, esse clube do livro que eu e a Ana a gente está proporcionando para nós duas e para vocês que estão aqui com a gente. A gente gosta de falar que é a felicidade entre linhas e encontros. Então, você imagina, que show você estar aqui com a gente, comigo, Marcela da Cruz, e com a Ana Sabion, que é a nossa diretora técnica, a nossa psicóloga de plantão, eu gosto de falar assim. A gente está falando sobre um livro maravilhoso que é A Coragem de Ser Imperfeito. E eu vou aguardar ela um pouquinho aqui. Enquanto eu aguardo ela, vamos mandar aviõezinhos para todos os seguidores, para toda a audiência, para que todo mundo venha participar com a gente desse propósito incrível, né? Que é a gente poder realmente transbordar a coragem de ser imperfeito, a gente transbordar o quanto que a vulnerabilidade ela é real e não adianta a gente ficar escondendo ela dentro de uma gaveta ou deixando a sombra no escuro, porque uma hora ela pode realmente vir com força total e a gente não conseguir nem lidar com ela direito. Então, a gente aproveita esse momento aqui para poder falar um pouquinho sobre esses capítulos maravilhosos do livro, sobre tudo que a Brené fala sobre a questão da vulnerabilidade. Vamos fazer uma pequena resenha sobre o que já veio por aqui, enquanto a Ana não chega? Apesar que ela acabou de chegar, deixa eu ver. Tararã. A Ana chega rapidinho. Às vezes temos uns problemas técnicos e ela precisa sair e voltar, né? Mas estamos aqui, sempre, toda terça-feira. Muito bom dia! Bom dia, tudo Tudo bem bem? com vocês? Tudo bem? Estamos Está aqui me mais vendo um dia. hoje? Hoje eu estou te vendo. Hoje está Olha, muito maravilhoso isso aqui. Vamos mandar aviãozinho para todo mundo. vamos Você que mandar está aí aviãozinho. chegando também, mande seu aviãozinho para todo mundo. Cadê o Bruno? Tem que lembrar ele lá em Portugal. Muito bom, muito bom. Eu estava aqui, enquanto você não chegava, propondo fazer uma resenha do que a gente já falou, dos capítulos que a gente falou. Você lembra direitinho onde nós estamos hoje? Lembro. Hoje a gente não terminou o capítulo, né? A Não. gente Eu tinha tinha até comentado que a que. gente voltaria no exemplo para poder ter uma linha mais fluida. Aqui, mandei. E para a gente poder falar um pouquinho mais, né, do que é essa questão de viver com ousadia, a gente poder falar que essa questão de perfeição é algo muito na utopia, né? Na verdade, não tem como a gente ser perfeito à prova de balas. Ai, ainda bem, né? Imagina que chatice. Oi, Bruno, querido. Muito legal, Olá. Chegamos de Portugal. muito bom. Bom, bora lá então. Vamos começar aqui. Eu vou começar do exemplo, que não foi onde a gente parou exatamente, mas é justamente para a gente poder trazer essa linha fluida, né? Sim. Vamos lá. A gente parou. Recapitulando, hoje é o nosso oitavo episódio, então Isso. tem A vários gente parou no, episódios. a gente parou no capítulo 3, compreendendo e combatendo a vergonha. Isso. Aqui a gente vai entrar num lugar bem legal. Vamos lá. A gente, só recapitulando, Ana, a gente já está no oitavo episódio hoje do livro aberto. E a felicidade entre linhas e encontros, eu amo isso, né? Porque é isso mesmo, né? A nossa felicidade é estar aqui falando sobre as linhas do livro e esse encontro maravilhoso que a gente está proporcionando para nós duas e para as pessoas que estão aqui com a gente. Mas a gente já tem os episódios gravados tanto no meu perfil, quanto no seu perfil, quanto no do Instituto e também no YouTube. Para quem quiser achar mais fluido, assistir lá no YouTube, vai lá no YouTube do Instituto, que lá também tem todos os episódios.
E também tem no TikTok. Tá todo Também lugar, estamos no TikTok. estamos no TikTok. Coisa Mas chique. estamos vulneráveis em todos os lugares, em todas as redes. Muito bom, muito bom. E, gente, lembrando, façam perguntas à vontade, isso é extremamente importante, esse contato aqui com a gente é extremamente importante, aproveitem esse momento. Quiser contar caso, quiser dar exemplo, quiser perguntar, fiquem à vontade, a gente está aqui para isso mesmo. E essa troca, ela é muito importante, ela é muito gostosa, eu gosto muito disso. E assim, a gente aproveita para esclarecer as coisas de uma forma mais honestona, né? Mais próxima daquilo que vocês realmente precisam, tá bom? Então, bora lá, vamos começar. Então, meus cabelos tá caindo aqui. Bom. Digamos que você tenha desenvolvido um produto, escrito um artigo ou criado uma obra de arte que deseja mostrar para um grupo de amigos. Compartilhar alguma coisa que se criou é uma parte vulnerável, mas essencial de uma vida comprometida e plena. É o símbolo de viver com ousadia, mas dependendo da maneira como a pessoa foi criada ou de como se relaciona com o mundo, ela, consciente ou inconscientemente, atrela sua autoestima à maneira como seu produto ou obra é recebido pelos outros. Em outras palavras, se gostam do que ela produz, a pessoa acha que tem valor. Se não gostam, ela não tem. Uma dessas duas coisas acontece nesse momento do processo. Uma vez que você descobre que a sua autoestima está ligada ao que você produz ou cria, é pouco provável que vá mostrar o que fez. E se mostrar, antes irá retirar uma camada ou mais do melhor de sua criatividade ou inovação, a fim de tornar a receptividade menos arriscada. Há muita coisa em jogo para que você exponha o lado mais ousado de sua criação. Se você mostra o seu trabalho sem limitar o seu lado mais criativo e a receptividade não é das melhores, você fica arrasado. Se o que tem a oferecer não é bom, então você não é bom. As chances de querer um feedback, de insistir e de voltar para a mesa de criação são pequenas. Você se fecha, a vergonha lhe diz que você não é talentoso o bastante e que já deveria saber disso. Se estiver imaginando o que acontece quando você atrela sua autoestima à sua arte ou ao seu produto e as pessoas gostam muito do que você faz, deixe-me responder a partir de minha experiência pessoal e profissional. Você está numa enrascada ainda maior. Tudo que a vergonha precisa para sequestrar e controlar sua vida está justamente ali. Você transferiu sua autoestima para o que as pessoas pensam. Teve sucesso algumas vezes, mas agora é totalmente dependente disso. Munido de uma consciência da vergonha e de uma boa capacidade de lidar com ela, este cenário é completamente diferente. Você ainda quer que os outros respeitem e até admirem o que criou, mas a sua autoestima não está em jogo. Você tem consciência de que é muito mais do que uma pintura, uma ideia de vanguarda, uma boa técnica de vendas, um bom discurso ou uma boa colocação na lista dos mais vendidos. Sim, será decepcionante e difícil se os amigos e colegas de trabalho não compartilharem de seu entusiasmo ou se as coisas não caminharem bem. Porém, essa decepção estará ligada ao que você faz e não ao que você é. Independentemente do resultado, você já usou grandemente, e isso sim está totalmente alinhado com o seu valor, com a pessoa que quer ser. Quando nossa autoestima não está em jogo, estamos muito mais dispostos a ser corajosos e a correr o risco de mostrar nossos dons e talentos. Minha pesquisa com famílias, escolas e empresas deixou claro que as sociedades que não são prisioneiras da vergonha geram pessoas muito mais abertas a pedir ajuda, aceitar ajuda e dar retorno. Essas sociedades também desenvolvem indivíduos comprometidos, ousados, que estão dispostos a tentar sempre de novo até verem tudo dar certo, muito mais aptos a se tornarem inovadores e criativos em suas atividades. Quer comentar alguma coisa aqui, Marcela? Senão eu vou dar linha na coisa aqui. Pode mandar ver, porque até agora está bem claro. Assim, tem bastante coisa nesse capítulo aqui, então vamos dar uma adiantada, né? A autovalorização nos inspira a ser vulneráveis, a compartilhar sem medo e a perseverar. Por outro lado, a vergonha nos mantém atrofiados, tímidos e medrosos. Nas sociedades com tendência à vergonha, em que pais, líderes e administradores, consciente ou inconscientemente, estimulam as pessoas a vincularem a sua autovalorização ao que elas produzem ou à posição que ocupam, observa-se muito mais isolamento, culpa, maledicência, estagnação, favoritismo e uma total escassez de criatividade e renovação.
Peter Sheehan é escritor, conferencista e presidente da Change Labs, uma empresa de consultoria global que cria e executa projetos de mudança de comportamento de grande alcance para clientes como Apple e IBM. Peter e eu tivemos a chance de trabalhar juntos durante um período e percebi que seu ponto de vista sobre a vergonha é certeiro. Ele diz: o assassino secreto da inovação é a vergonha. Não conseguimos medi-la, mas ela está lá. Sempre que alguém não compartilha uma nova ideia que deixa de passar para seus gerentes algum feedback muito necessário ou que tem medo de se expor diante de um cliente, pode ter certeza de que a vergonha está por trás disso. Aquele medo profundo que todos temos de errar, de ser depreciados e de nos sentir menos do que o outro é o que nos impede de assumir os riscos indispensáveis para fazer nossas empresas avançarem. Se você quer implantar uma cultura de criatividade e renovação em que riscos concretos têm que ser assumidos tanto em nível coletivo quanto individual, comece por desenvolver nos gerentes a capacidade de estimular a vulnerabilidade em suas equipes. E talvez isso exija que eles próprios estejam vulneráveis primeiro. Este conceito de que o líder precisa estar no comando e ter todas as respostas é ultrapassado e paralisante. Ele causa um impacto prejudicial sobre as pessoas ao arraigar a ideia de que elas sabem menos e são inferiores. E a receita para o fracasso é: a vergonha se transforma em medo. O medo conduz à aversão ao risco. A aversão ao risco aniquila a inovação. E aqui posso acrescentar, gera a paralisação, não só na vida profissional, como na vida pessoal. E aí é onde a gente não consegue criar vínculos profundos e desenvolver relações de uma forma profunda, exatamente porque a gente está numa casquinha superficial e nem um pouco vulnerável, que não permite que a gente acesse o outro, também não permite que o outro nos acesse. E isso faz toda a diferença na forma como a gente se relaciona, tanto com a gente quanto com o outro. É muito comum a gente perceber pessoas que não se sentem genuinamente amadas, elas se sentem usadas nas relações, elas sentem que a relação é superficial, elas sentem que elas não se sentem amadas. Mas por quê? Não porque o outro não seja capaz de amá-la, mas porque ela é incapaz de se mostrar vulnerável para o outro, então ela se sente sobrecarregada naquela situação, e daí ela não se sente verdadeiramente amada porque ela não se mostrou verdadeiramente. E amar a máscara, amar a casca é fácil, entre muitas aspas. Só que a pessoa não se permite, de fato, estar na posição de mostrar a sua vulnerabilidade e correr o risco de ser rejeitada. E correr o risco de não ser o suficiente, de não ser boa o bastante, apesar das suas limitações. Porque é, de fato, na limitação que a gente se sente amado e não o contrário. Enquanto a gente está só mostrando o que a gente tem de bom, a gente entende que naturalmente aquilo será amado, ou será admirado, ou será uma coisa boa. Mas a gente não se sente amado de verdade nessa casca. Isso... Tá pegando pesado hoje, hein, Ana? Hoje eu... Porque são muitas verdades. Eu não sei se a nossa audiência está preparada para tantas verdades assim. É punk, gente. Lidar com a vergonha, lidar com a vulnerabilidade, ser você mesma. Muitas pessoas não estão preparadas. Muitas pessoas, elas... Inclusive, elas são... E eu vou além ainda do que a Ana falou. Muitas pessoas, eu percebo, que elas são rudes, grossas, têm uma comunicação péssima. E elas acham que elas são assim, que elas nasceram assim, que elas cresceram assim, que esse é o certo. Quando, na verdade, isso é só um mecanismo de defesa. Isso é só um processo onde a pessoa entra com garras, exatamente porque se eu não for assim, eu vou sofrer. Eu vou me tornar vulnerável. Eu vou parecer fraca. Então, eu preciso parecer forte. Eu preciso ser essa pessoa que trata mal. Porque se acontecer algo pior, pelo menos eu não investi nisso. Eu não investi nessa relação. Gente, vamos observar direitinho qual é o nosso posicionamento, né? O que a gente tem feito. A vergonha, que é a parte principal desse capítulo, e a gente vai falar dos homens também, viu, homens? Não saiam daqui, porque os homens também vão daqui a pouco ser mencionados aqui. Quando a gente fala sobre a vergonha, que não dá para medir a vergonha, é muito incrível, né? Todos nós temos essa emoção, né? A vergonha está lá intrínseca. Agora, a gente tem que tomar cuidado se ela não está movendo todas as nossas ações, né? Eu gostei na hora que fala ali que não dá para medir, porque dá para medir sim, só que é uma medição que está na escala de Hawkins, né? Que tá lá, a vergonha, o Hertz,
e as outras, a vergonha mais baixa vibração. Então, assim, a gente que é radiestesista, a gente que trabalha com a pseudociência, eu gosto de falar isso porque é algo que não é cientificamente comprovado ainda, mas pode ser daqui a 100 anos. Isso é o que aconteceu com muita coisa que hoje é comprovada e que lá no começo também não era. O pêndulo, né? O pêndulo ele consegue medir qual é a nossa escala Hertz e onde a gente está. E eu peguei esses dias uma mentorada que está exatamente na escala da vergonha. São 20 Hertz, salvo me engano. Então, assim, lá no baixo. Agora, você imagina se a pessoa tá nessa escala, na escala da vergonha, como é que ela tá tendo o dia a dia dela? Como é que ela tá vivendo? Quais são as coisas que ela tá pensando? O que que ela está criando de sentimento dentro dela. Então, observar bem, com bastante carinho, qual é o lugar que você está hoje e o que que você está emanando com sentido, não só emanação de energia, porque nem todo mundo está preparado para falar sobre isso, mas o que você está falando, emanando na palavra, emanando nos gestos, emanando na sua linguagem corporal. O que que é que você está manifestando aí? Sim. A Camila está dizendo aqui, né? Super me identifico. Essa era a minha realidade até pouco tempo, medo de não ser suficiente. E aí, quando você já sai de casa com essa percepção de que você não é suficiente, você não vai mostrar as suas características, o seu talento, os seus dons, as suas habilidades, exatamente por entender que, independente do ambiente, ele vai ser recebido como insuficiente. Só que essa já é a postura que a gente sai para a vida, e isso é um grande problema, porque às vezes as pessoas com as quais você se conecta estão super dispostas a receber aquilo, mas você não está disposta a mostrar. Você não está disposta a correr o risco. E é nisso que a gente fala sobre viver com ousadia, né? Viver com ousadia de mostrar aquilo que é seu e de ser aquilo que você busca, de colocar no mundo aquilo que você deseja, independente da aprovação inicial, independente daquilo que as pessoas têm para te oferecer em relação àquilo. E também fazer escolhas a partir disso, né? Quem são as pessoas com quem eu vou me relacionar? Onde eu vou colocar isso? Aonde eu vou colocar o meu foco? Porque gente para criticar, gente para julgar você como insuficiente vai ter de monte, de monte. Só que isso não quer dizer que essas são as pessoas que têm que ser relevantes na sua vida. E não quer dizer que é a energia com a qual você tem que se ocupar. Isso é o mais importante. Porque isso é fazer a escolha ousada. Ah, eu me relaciono com essa pessoa nesse nível, ela não aprova aquilo, eu não aprovo isso nela, mas eu tenho que aprovar? Ela tem que aprovar? Que diferença faz? Mas é essa consciência que a gente adquire conforme a gente vai tendo mais autoestima, mais autoconfiança e vai desenvolvendo essa noção de suficiência, essa noção de amor próprio, principalmente, independente do que está acontecendo do lado de fora, né? Por isso que é todo dia, né, Ana? A motivação, ela é importante. Eu amo essas questões de imersão, de motivação, motivacional, frase motivacional. E aqui tem várias coisas na internet de forma gratuita que é para te motivar. Isso é ótimo, claro que é bom, a gente não pode desconsiderar a motivação. Só que não é isso que faz a gente se transformar. Não é isso que muda a nossa história. O que muda a nossa história é todo dia fazer, é todo dia olhar para a nossa essência, olhar para quem realmente nós somos, o quanto que a gente está disfarçando, o quanto que a gente não está sendo vulnerável, e aí a gente está aguentando todas aquelas cargas. Mulher tem muito disso. Sim. O homem não consegue disfarçar tanto, eu acho. Alguns, né? Tem homens que conseguem. Mas as mulheres, elas têm um dom para poder disfarçar e aguentar o peso de todos os pesos, de todos os setores. E eu achava o máximo, inclusive aquela figura da mulher equilibrando um monte de pratos. Eu falava, eu sou dessas. Eu consigo equilibrar um monte de pratos. E por Sim. dentro eu estava morrendo, quase me matando. Mas estava lá, achando que eu estava firme e forte, aguentando todos os pratos. Então, cuidado, mulherada, cuidado, pessoal. Vamos realmente olhar para a nossa essência e descobrir que esse é um trabalho difícil, é um trabalho longo, mas é possível. Nós somos provas disso, que é possível a gente olhar para dentro e realmente encontrar essa forma, essas escolhas ousadas para encontrar a felicidade. Ó, É interessante isso que você trouxe, Marcela, porque quando a gente pensa sobre como o homem esconde, como a mulher esconde,
O homem tem uma tendência a esconder-se atrás da violência. Então, Boa. o homem é Da mais agressivo, agressividade. ele se torna mais agressivo, ele se torna mais violento, ele se torna muito mais reativo, mas dessa forma violenta. Então, ele não demonstra vulnerabilidade, ele demonstra É verdade. violência. É Enquanto a verdade. mulher, ela tem uma tendência a ir para um papel mais vitimista. Então, ela fica mais coitada, mais tadinha, ou então ela fica a guerreira, mas ainda assim muito, muito coitada, né? Muito fragilizada nessa postura. Doente, né? É o que a É, gente mais doente, tem. A exatamente. manifestação é na doença, né? Então, Exatamente. esse monte de fibromialgia, doença autoimune, doença de Crohn. Sim, Nossa, são tantas hoje que estão sendo a expressão da vulnerabilidade das mulheres. Nossa, muitas, muitas, muitas. Então, olhar para isso, mulherada. Se você está passando por tudo isso, por que será que você está passando? Será que você não sim, está carregando muito mais do que deveria nas suas costas? sim. Né? Bora continuar, que esse tema é Bora. muito maravilhoso, né? Em resumo, viver com ousadia exige autovalorização. A vergonha envia os gremlins que enchem nossas cabeças com mensagens limitadoras. O termo gremlin, como nós o conhecemos, vem do filme de comédia de horror de Steven Spielberg, Gremlins, da década de 80. E isso aqui denota idade, hein? Adorava esse filme. Os gremlins são pequenas criaturas do mal que causam devastação por onde passam. Monstrinhos manipuladores que têm prazer no prejuízo dos outros. Em muitos ambientes culturais, inclusive no meu, o termo gremlin tornou-se sinônimo de mecanismo da vergonha. Por exemplo, recentemente eu estava tendo dificuldade para concluir um artigo. Liguei para uma amiga para falar dos meus bloqueios e ela imediatamente me perguntou: o que os gremlins estão dizendo? Essa é Boa. uma maneira muito eficaz de perguntar sobre as mensagens secretas de dúvida e autocrítica que alimentamos na mente. Minha resposta para ela foi: um deles anda dizendo que meu texto está chato e que ninguém se interessa por esse assunto. Outro está sussurrando que serei muito criticada e que mereço isso. E o maior de todos não para de me importunar, dizendo: escritores de verdade não precisam se esforçar tanto assim. Escritores de verdade não redigem frases sem sentido. Oh, meu Ah, eu Deus. amo isso aqui porque isso aqui é tão universal, né? E é tão real, né? A gente só não coloca o nome de gremlins. Eu não coloco o nome das minhas vozes internas. Eu não colocava até hoje o nome de gremlin. Mas já vou soltar um desafio para quem está assistindo isso agora. Corre lá no story ou depois e coloca qual é o seu gremlin, que é para todo mundo ficar tentando entender. Eu acho que eu vou fazer aquele sua vez, sabe? Qual é o seu gremlin? Eu vou fazer e para todo mundo fazer também para descobrir qual é o Grêmio e o que, que ele está falando aí hoje para vocês. E Ó, é muito impressionante como os gremlins atacam em todas as coisas que são importantes para a gente, né? Por exemplo, maternidade. A minha filha está com febre, aí já vai, ai meu Deus, eu sou uma péssima mãe, onde eu errei? Onde eu deixei passar? O que aconteceu? E a criança está com uma virose. Quem vai controlar uma virose, né? Mas esse é o nosso automático. Onde eu errei? O que eu sou tão ruim? Aonde que eu fiz tudo tão errado? Quando na verdade é só uma coisa do cotidiano que está acontecendo, como por exemplo, um bloqueio criativo é uma coisa cotidiana, o julgar aquilo que você está fazendo como não sendo bom o suficiente, exatamente porque não foi validado pela sociedade ainda, ou porque também não precisa ser, mas a questão é, isso é muito natural. Isso é muito natural. O que a gente precisa fazer é reconhecer essas vozes e dar uma resposta diferente para elas, entendendo que algumas coisas são o que são, outras coisas não precisam de validação, outras coisas precisam de tempo e por aí vai. Né? São questões para a gente ir lidando conforme elas aparecem, né? sim. Entender nossos mecanismos da vergonha ou a fala crítica dos gremlins é fundamental para vencê-la. Isso porque nem sempre podemos culpar outra pessoa, ainda bem, né? Algumas vezes a vergonha é resultado de ficarmos repetindo as velhas frases limitadoras que ouvíamos quando éramos crianças ou que simplesmente absorvemos da cultura de medo que nos cerca. Meu amigo e colega Robert Hilliker costuma dizer: a vergonha sempre começa como uma experiência entre duas pessoas, mas quando eu fiquei mais velho, aprendi a passar vergonha completamente sozinho. Às vezes, quando ousamos caminhar na arena da vida, o maior crítico que enfrentamos somos nós mesmos.
Exatamente, porque os gremlins ficam aqui. Primeiro eles vêm do nosso ambiente, depois eles já estão internalizados, e aí a gente não precisa de ninguém mais para apontar os nossos problemas, as nossas vergonhas, as nossas questões. A gente já faz isso, a gente já sai de casa fazendo isso, né? Sim. A vergonha extrai seu poder do fato de não ser explanada. Essa é a razão pela qual ela não deixa os perfeccionistas em paz. É tão fácil nos manter calados. Se, porém, desenvolvermos uma consciência da vergonha a ponto de lhe dar nome e falar sobre ela, nós a colocaremos de joelhos. A vergonha detesta ser o centro das atenções. Se falarmos abertamente sobre o assunto, ela começará a murchar. Assim como a exposição à luz é mortal para os gremlins, a palavra e a conversa lançam luz sobre a vergonha e a destroem. Assim como Roosevelt disse em seu discurso, quando ousamos grandemente, nós cometemos erros e nos decepcionamos várias vezes. Haverá fracassos, equívocos e reprovações. Se quisermos ser capazes de avançar em meio às duras decepções, aos sentimentos de ingratidão e às tristezas, que são inevitáveis em uma vida plena e bem vivida, não poderemos achar que os reveses são provas de que somos indignos de amor, de aceitação e de alegria. Se fizermos isso, nunca nos mostraremos nem tentaremos de novo. A vergonha espreita nos becos escuros da arena, esperando até que saiamos derrotados e determinados a nunca mais correr riscos. Ela dá uma gargalhada e diz: eu avisei que isso era um erro. Eu sabia que você não era bom o suficiente. Saber lidar com a vergonha é ser capaz de dizer: isso dói, isso é decepcionante e talvez até devastador. Mas o sucesso, o reconhecimento externo e a aprovação dos outros não são os valores que me controlam. O meu valor é a coragem e eu fui corajoso, não me envergonho disso. Não podemos abraçar a vulnerabilidade se a vergonha estiver sufocando nossa valorização e nossa conexão com a vida. Sejamos corajosos. Vamos envolver nossos corações e mentes nessa experiência chamada vergonha para que possamos conquistar uma vida plena. Ai, gente, isso é tão bonito. Ai, isso é tão bonito. É tão bom poder ser vulnerável aqui com vocês, porque aí a gente olha para essa coisa toda, como a gente sempre fala aqui, né? Estamos também aqui na arena da vida, olhando para essa situação toda e falando: caramba, olha o que eu fiz, como eu cheguei aqui, olha como eu estou me sentindo. Mas o passar por esse processo, cuidando de você, entendendo a sua vulnerabilidade, dando espaço para que isso exista, te coloca num lugar de autoconfiança. Por quê? Quando você vive isso de uma maneira honesta e você passa por isso, você entende que você consegue. Agora, quando você evita, você sufoca, você joga para debaixo do tapete, você simplesmente não está em contato com aquilo, aquilo nunca passa, aquilo nunca muda, e você nunca vai se sentir suficiente, porque a gente só se sente suficiente, a gente só desenvolve autoconfiança estando na arena, estando na vida, passando por esses nossos sentimentos e reconhecendo que a gente consegue. Nossa. Ana, deixa eu falar uma coisa. Veio agora uma imagem da minha cabeça. Tem tanta gente passando vergonha no mundo, na internet, na rede. Como que é isso? Fala pra gente. Porque assim, às vezes eu fico pensando, meu, como que essa pessoa tá passando essa vergonha? Eu não Mas consigo você fala, por exemplo, de humor ou de situações que são vergonhosas? Situações vergonhosas. Tá. Tipo exposição de roupa. Tipo esse pessoal que tá imitando cachorro agora, que tá se vendo como cachorro na internet. O nome disso é o... Ai, agora me fugiu. Eu sempre confundo com Terrier, não é Terrier. Therian, acho que é Therian. Enfim, eu não lembro o nome exatamente. O que acontece? O pessoal tá chupando chupeta. Agora tá uma moda de que chupar chupeta é bom porque você vai realinhar a emoção, né? Fala de um equilíbrio emocional com a chupeta, gente. Pelo amor de Deus. O que acontece com essa superexposição? A gente volta para aquela questão da vulnerabilidade que a gente falou no capítulo anterior. Sobre criar uma super vulnerabilidade para poder tentar se conectar com as pessoas desesperadamente. E aqui, vamos deixar uma coisa... Isso é muito importante. Isso é super importante da gente entender, porque assim, esse tipo de expressão da pessoa do se colocar... Eu não quero trazer de uma forma vexatória, exatamente porque não é essa a intenção. Isso é uma formação emocional que a pessoa tem essa necessidade
De se Não, calma aí. conectar. Quem não quer trazer como vexatória a pessoa ou a gente falar disso agora? Não falar, mas colocar a pessoa que está expondo isso dessa forma, de uma forma vexatória, porque ainda é uma expressão de uma vulnerabilidade que precisa ser cuidada. Não, a questão não é nem para ela. É, isso que é esse ponto que eu quero falar. Eu não quero julgar ela. Eu quero Sim. dizer que aquilo para mim seria uma exposição. Ah, você está falando da vergonha alheia, do É, sentir a vergonha alheia? é. Ah, entendi. Bom, a vergonha alheia, ela normalmente está relacionado a coisas que a gente entende como ridículas, e aí a gente olha para a pessoa fazendo Ah, aquilo e a gente fala, porra, eu nunca me permitiria estar nessa posição. Mas isso é é um isso. julgamento próprio. Isso é um Ah, é julgamento julgamento próprio. próprio. É nesse Isso, ponto. Eu não quero isso, colocar em isso. julgamento o que eles fazem, É, porque eu entendo que cada um é responsável por si ou não, mas não. ainda assim, esse tipo de formação emocional, ela tem uma razão. Tá. Então, a pessoa se coloca nesse papel em que ela sabe que ela provavelmente vai ser ridicularizada, ela sabe disso. Exatamente porque ela tem uma necessidade de se vincular com esse excesso de vulnerabilidade, com essa questão de ser extremamente diferente. Então, é uma formação emocional, precisa ser cuidado, viu, gente? Isso precisa Precisa ser olhar cuidado. para isso com Precisa. carinho. Precisa ser E cuidado não confundir isso com desesperadamente. autenticidade também, né? É porque aí a gente volta para aquele ponto de que a autenticidade ela não se baseia em dor. E esses comportamentos geralmente têm algum Nossa, isso fundo. também é muito forte. Essa frase também precisa ser gravada e colocada isso. Autenticidade não se baseia em dor, É. pessoal. Olha isso. Ela não é um reflexo de uma dor que você está colocando no mundo. A autenticidade, ela é passar pela dor com um propósito definido, com o olhar para a sua vida e Nossa, eu amo entender. as coisas que você fala, gente. É muito forte. A vulnerabilidade, a autenticidade, ela se vivencia dessa forma. Eu tenho uma limitação nessa situação, que eu estou vivenciando uma dor, mas eu estou vivenciando essa dor com uma razão. Não é a dor pela dor. Não faz sentido. Também não é a situação de viver de reproduzir a dor, de viver a dor com esse intuito, de continuar preso na dor. Não é isso. A gente passa pela vulnerabilidade porque ela é inevitável. Estar exposto é inevitável, viver essa vergonha, porque isso é parte da nossa criação, da nossa formação emocional, mas não como um meio de vida. E isso é aquilo que a gente já comentou nos outros episódios de sangrar na internet sem nenhuma razão. De ir lá expor, que a gente falou aqui anteriormente, a super exposição da vulnerabilidade como uma forma de se conectar. Isso não é saudável, isso definitivamente não é saudável. A saúde da vulnerabilidade está em compartilhar isso de uma maneira em que você também entenda aquilo, vivencie aquele processo, mas tenha alguma segurança nisso. É igual, Tenha, por exemplo, eu, que já passei por situações bastante difíceis. Eu já superei muitas coisas. Para quem conhece um pouquinho da minha história, sabe que eu lá aos 20 e poucos anos tive uma tentativa de suicídio. Depois, eu cheguei a 150 quilos em 2019. Então, assim, já passei um acidente de veículo também, né, que a gente quase morreu, né, graças a Deus não aconteceu nada. Então foram várias situações, vários episódios que demonstraram as minhas fragilidades, vamos dizer assim, nesses momentos, nessas situações que passaram. E hoje eu falo sobre esses assuntos, por quê? Porque eu superei todos esses assuntos. sim, Eu consegui passar por tudo isso, não de uma maneira ilesa, porque eu tenho cicatrizes no corpo, eu tenho cicatrizes emocionais, sim, mas eu consigo hoje falar com as pessoas que estão no caos e falar assim: calma, sim, gente, vem sim, comigo, porque eu sei o que é estar no caos, porque eu já estive nesse lugar. Eu sei uhum, aonde você alcançou, porque eu já alcancei lugares bastante profundos. Mas hoje eu tô aqui, ó, falando com você, ajudando a transformar vidas, ajudando outras pessoas. Então, quando eu falo dessas questões, existe uma maneira intencional de expor. Não é sim, simplesmente eu chegar na internet e falar: ai, oi, pessoal, olha, eu tô passando por isso. Eu tô com minha sobrinha num momento super delicado. Ela tem 5 anos, ela tá internada. Mas não tem por que eu estar falando disso agora na internet. Quer dizer, falei agora, citando o assunto. Mas não tem sim, por que eu fazer um Reels mostrando que ela está no hospital. Não, quando a gente passar por isso, quando isso for algo na lembrança e que passamos por isso, aí talvez seja importante falar para outros pais que estejam passando por isso, outros parentes que estão nessa situação e que precisam de um alívio, de um bálsamo, de uma esperança. Então existe uma motivação.
mas não é simplesmente sangrando por sangrar na internet, né? Eu vou dar um exemplo disso que você trouxe, até para ficar mais claro o que eu estou querendo trazer, né? Vamos supor que a gente está acompanhando a página de uma pessoa que está no processo de emagrecimento, uma pessoa com obesidade mórbida passando pelo processo. A gente precisa entender nessa pessoa qual é a motivação dela de estar ali. Ela está ali para se manter no processo, ela está ali para inspirar outras pessoas, ela está ali para provar alguma coisa para alguém, ela está ali para tomar porrada, ela está ali para ser humilhada e isso ser um motivo de se manter no processo. Todas essas motivações, elas vão trazer um fundo emocional específico que aí a gente precisa olhar para a dor dessa pessoa para perceber aonde ela está se traindo, aonde ela está se enganando, aonde ela está se mantendo num padrão de ser machucada, de precisar ser machucada para ser motivada, de precisar ser humilhada para ser motivada. Então, são muitas questões, podem ser muitas nuances diferentes da forma como cada pessoa se relaciona com aquele processo que ela está vivendo. Então, essa motivação da pessoa vai falar sobre a formação emocional dela. E esse é o ponto principal. Porque se, por exemplo, é uma pessoa que está lá motivada por coisas boas e está querendo mostrar o processo dela para outras pessoas, está tudo bem, não é um problema. Só que agora, se é uma pessoa que está lá para tomar porrada, porque ela precisa ser humilhada para poder andar na vida, opa, a gente precisa olhar para isso. Tem alguma coisa que precisa ser mexido, né? E aí é muito importante também a gente ter esse insight que precisa mexer e que precisa de um apoio psicológico, terapêutico, um apoio de alguém ali, de um mentor, para poder realmente estar olhando para isso com carinho. Sim. E não estamos nós aqui nesse processo para poder julgar essas situações. A gente só está indicando essas situações porque, de repente, uma pessoa teve uma iluminação e está aqui ouvindo e está falando, gente, será que eu estou fazendo isso por isso ou se eu estou fazendo isso por aquilo? Sim. Então, isso é muito importante, esse momento de autorreflexão, esse momento de você olhar e falar, gente, por que será que eu sou assim? Por que será que eu estou fazendo isso? Eu mesmo fui uma pessoa que eu sempre fui intrometida, eu invadia a vida das pessoas, eu tinha uma justificativa de eu quero ajudar, quando na verdade não é eu quero ajudar. Hoje eu consigo entender que na verdade o que eu queria era ser ouvida, era ser vista, era estar presente, era simplesmente não ser rejeitada. E aí eu ia com toda a força para cima das pessoas, no sentido de que eu posso ajudar. Quando na verdade era eu que estava pedindo socorro. Olha que loucura, né? Então é muito incrível a gente prestar atenção nos nossos movimentos internos e entender por que a gente está realmente fazendo isso, né? Ai, Rita, muito obrigada, viu? Obrigada por você ter passado aqui pela gente. Ai, gente, é muito bom ter vocês aqui, é muito bom todo mundo que passa por aqui, que se manifesta, que fala com a gente alguma questão. Esse assunto não é um assunto fácil, não é um assunto delicado, por isso que a gente trouxe esse apoio maravilhoso que é esse livro da Brené, que é uma pesquisadora, que tem muito que ela falou aí, não é porque ela acha, porque eu simplesmente acordei falando que vergonha é vergonha. Não, gente, foram muitos anos de pesquisas, foram muitos anos de estudos para ela poder compilar esse livro. E é por isso que a gente trouxe ele, porque a gente consegue falar para vocês não somente o nosso empírico, não somente os nossos estudos, não somente tudo aquilo que nós desenvolvemos tanto em nosso repertório ou as nossas referências de vida, mas também trazemos uma visão de alguém que trouxe esse material maravilhoso nesse livro. Aliás, olha, a gente para os próximos livros, a gente está com uma missão muito difícil. Né? Porque esse primeiro livro foi incrível. Está sendo, né? E é muito legal porque, assim, é aquilo que você sempre traz aqui também, né? Como ela conta da própria história dela e da relação dela com a vulnerabilidade, da relação dela com a vergonha, e a gente fala, caramba, uma pesquisadora tão respeitada, né? Uma pessoa com tanto embasamento, com todos esses anos de um trabalho tão sério, falando sobre a própria vulnerabilidade dela e a dificuldade dela de escrever, a dificuldade dela de ser criativa e etc. Então, isso traz muita humanização para essa relação com a vulnerabilidade, porque todos estamos aqui na arena, mas nem todo mundo está disposto a falar sobre o próprio calo. Esses dias eu passei por uma situação
em que eu mencionei uma situação da minha vida, e a pessoa falou para mim, poxa, mas você fala isso como se você tivesse orgulho disso que você fez. Eu falei, mas eu tenho muito orgulho de ter feito isso, porque é uma parte da minha vida, é uma parte da minha história que eu não vivo mais, que não faz o menor sentido para mim hoje, que eu poderia estar vivendo ainda e não vivo. Então, ter esse reconhecimento de que assim, a gente não é perfeito, de que a gente não tem uma história perfeita, mas que nós somos o melhor que a gente poderia ter sido, apesar disso, e apesar das coisas que a gente fez, que, sei lá, também não faz diferença se foi bom, se foi ruim, a questão é o que a gente realmente faz com isso. Isso é extremamente importante, porque ninguém vai ter uma história de vida perfeita. Ninguém vai ter uma história livre de erros. É claro que algumas pessoas passam por coisas e outras pessoas não passaram, não fazem ideia do que é aquilo, e essas as situações. A questão é a forma como você enxerga isso. A questão é a forma como você se enxerga, apesar disso. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa, acho que ele está até aqui. A gente estava falando sobre questão de casamento, de dependência emocional, de divórcio e tudo mais. E é muito libertador você chegar no ponto e falar, cara, eu me casei por dependência emocional. Não, e assim, nossa, o que você fez com isso? Cara, eu fui aprender, fui viver, fui melhorar e estamos aí, né? Estamos vivendo agora muito mais consciente, num lugar muito diferente, que eu não tinha condição de estar antes e agora eu tenho. E aí, né? O que a gente faz com isso? Então, não se basear pelos erros que cometeu, mas se basear pela pessoa que você se tornou a partir dessas experiências e como você se enxerga através disso. Como você é capaz de se reconhecer, de perceber o que você desenvolveu, o que você não desenvolveu. Porque foi até o que eu falei, né, nessa situação. Ainda bem que a gente vive num momento em que o divórcio é uma possibilidade. E se não fosse? Né? Quantas pessoas se casaram por dependência emocional no passado e tiveram que ficar casadas pro resto da vida? E a gente não precisa. Se for eu, tô aqui. A gente conversa disso todo dia, né? Você é maravilhosa, Gabi. É muito louco, né? Você falou uns movimentos, eu acho que a gente pode, inclusive, falar um pouquinho mais sobre isso e não adentrar nos capítulos, porque agora vai entrar em outro tópico, que é o que é a vergonha e por que é tão difícil falar sobre ela. Se a gente for entrar nesse tópico, a gente vai ficar falando muito mais, a gente vai estender nosso horário. Então vamos concluir aqui, porque você falou de dois temas que eu gosto muito. Primeiro, essa questão do orgulho de que você passou pelo que você passou, né? A pessoa perguntou, você tem orgulho do que você fez? E você falou, não, eu tenho orgulho, porque eu consegui passar por aquilo e eu já estou aqui. Então, isso É é importante muito deixar louco. tudo bem claro, essa pessoa está tentando me diminuir com a fala dela, tá? Tá, então vamos lá. A pessoa estava tentando te diminuir, mas vamos pensar o seguinte. O orgulho é o orgulho no ter passado por Sim, aquilo com certeza. e você ter Com sobrevivido certeza. àquilo, né? Por mais que Sim. aquilo naquele momento tenha sido ruim. Então eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque às vezes a gente tem vergonha da nossa história, vergonha do que a gente já passou, vergonha das situações que a gente já viveu. E às vezes a gente não usa a nossa voz para falar sobre essa vulnerabilidade, ainda por vergonha, e a Uhum, gente deixa de transformar vidas por causa disso. exatamente. Então, eu gostaria de chamar a atenção nisso, porque nós duas somos influenciadoras, né? Nós somos influenciadoras tanto para os nossos clientes, quanto para os nossos filhos, quanto para as pessoas que a gente convive, né, para nossa convivência. E ainda a gente escolheu trabalhar na internet. A gente escolheu ser mais influenciador ainda, né? A gente não usa a internet como rede social. A gente não usa a internet como movimento para que a gente possa viver a nossa vida através das câmeras. Não, a gente usa a internet porque a gente acredita que com a internet a gente possa alcançar mais pessoas que precisam dessa transformação e que a gente pode alcançar elas, porque a gente já passou por essa transformação e a gente pode auxiliar elas. Então isso é Exatamente. muito louco, porque tem algumas pessoas que usam a internet como rede social, não usam ela como meio de trabalho, que não é o nosso caso. Né? Uhum. Então, tudo que a gente posta na internet tem um motivo. E tem muita coisa que a gente não posta na internet, pessoal. Vamos falar real. Com A certeza. verdade é que os melhores movimentos da nossa vida, a gente está longe do telefone. A gente não está com o telefone do nosso lado. Sim. Mas muitas coisas que a gente coloca na internet, e eu diria que são
99% do que a gente coloca é exatamente motivacional, no sentido de ter motivo para isso, com intenção, né? Não é motivacional, mas com intenção de estar aqui na internet exatamente para a gente poder alcançar as pessoas que precisam do nosso trabalho, precisam da nossa influência e podem nos enxergar através da internet. Então, esse é um ponto importante. Então, eu entendo que esse orgulho é o orgulho do que você alcançou, né, Ana? Tudo que Mas eu você já quero fazer viveu. só quero pontuar uma coisa importante sobre isso, porque assim, até nesse movimento que aconteceu dessa pessoa, olha como é importante a questão da autoestima e do reconhecimento da nossa história. Porque a intenção da pessoa foi claramente tentar me diminuir com esse comentário. Mas eu olhei para a pessoa e falei, não, querido, não é assim que funciona. Eu realmente tenho orgulho disso, porque é uma história superada. E porque é uma coisa que não existe mais na minha vida e Ótimo. quem eu me tornei apesar disso. Se eu não tiver esse reconhecimento de mim, eu entro nesse looping aí de Volta pro loop. diminuída, e aí eu tenho que provar para a pessoa alguma coisa, e aí eu fico caçando a aceitação daquela pessoa, que não faz o menor sentido. Que diferença faz o que aquela pessoa pensa ou não sobre a minha história? Só que se eu não tenho essa percepção de mim, da minha vida, da minha história, eu entro com muita facilidade nessa dinâmica. E foi muito interessante, porque realmente seria uma história que há um tempo atrás talvez eu ficaria com vergonha. Hoje não. Mas por quê? Terapeutizada pra um caramba também, né? Quanto tempo, né, de terapia, né? Esses dias eu entrei numa discussão, não numa discussão, mas numa manifestação, na minha opinião, também na internet, que era uma neuropsicóloga falando, e ela estava falando sobre os coaches quânticos, né, que estão surgindo, colocou a imagem de vários coaches lá, e ela, no decorrer do texto dela, ela fala que esses coaches quânticos, são os responsáveis pelo grande aumento da ansiedade, o grande aumento de toda essa exposição, né? Tipo, acho que ela esqueceu que teve a pandemia e aí ela falou sobre esses profissionais. E, gente, até sobre religião foram falar lá nos comentários depois, falar que a Umbanda, que as religiões espiritualistas, elas utilizam desses meios para poder prejudicar as pessoas. Nossa, virou uma coisa, acho que não era essa a pegada que ela queria falar, mas virou um negócio aqueles comentários. E aí eu também não resisti, tive que falar um pouquinho, né? Porque eu já fiz terapia também, psicoterapia, né? Porque a gente tem que separar, gente. A gente tem que falar real. Uma coisa é psicoterapia com uma psicóloga e outra coisa são terapias alternativas de outros processos que eu faço todos também, que eu adoro. Então, assim, cada um vai escolher o que melhor se encaixa. Eu não me encaixei com a psicologia tradicional. De eu ir lá e ficar fazendo terapia. E disse isso até no comentário. O meu movimento foi também um movimento alternativo. Todas as vezes que eu fiz processo terapêutico como psicóloga, eu fiz através de convênio médico. E, gente, é o cúmulo do absurdo. Você tá lá numa consulta com a psicóloga, tentando desenterrar algo do seu inconsciente, e você tem 25 minutos para falar? Quando tem 30 minutos? Então, assim, é óbvio que é isso que está errado. É isso que o conselho tinha que cair matando. Como é que pode ter uma consulta psicológica de 35 minutos? Você fala, oi, tudo bem? Para o seu paciente, o paciente começa a falar e você vai dar qual tipo de alinhamento para o seu paciente? O que você faz com 35 minutos? Foram essas experiências que eu tive. Anos, viu? Não foi uma ou duas sessões. Foram anos nesse tipo de experiência. E a gente, com crise de merecimento, a gente com um monte de alterações com relação à nossa identidade, a gente não se permite ter, inclusive, dinheiro para poder pagar um profissional adequado. Olha que louco. E esse é o cenário que a gente está atual. Essa é a grande população. Quando tem convênio médico, né, que a maioria não tem, mas quando tem, ser submetido a estar com esses profissionais. Então, assim, ao invés da gente ficar apontando esses outros profissionais, que tem bons e ruins também, seja
coach, seja mentor, seja terapeuta holístico, seja psicanálise, né? O psicanalista. Gente, independente do profissional, tem profissional bom e tem profissional ruim, tem profissional que é adequado, tem profissional que é inadequado. A gente vai precisar olhar se aquele profissional não está sendo bom, vamos procurar outro, até a gente encontrar um profissional que vai ser adequado. Eu passei por várias experiências na minha vida. Então, assim, eu não posso reclamar nem dos procedimentos que eu fiz, inclusive com psicólogas, porque eu encontrei psicólogas maravilhosas. Só que em 25 minutos de atendimento não tem o que fazer. Não tem como fazer nenhum milagre. Hoje, como eu estou do outro lado, hoje eu sei que em 25 minutos não tem o que fazer mesmo. Não tem como você dar um atendimento Só uma diarreia adequado. verbal mesmo, né? Nada além disso, não dá para elaborar nada. Não é? E aí, assim, ao invés de eu atacar os profissionais, eu tenho que mais mostrar meu trabalho, eu tenho mais que mostrar o quanto que eu faço, o que eu faço. Só se for em velocidade 3x. Muito obrigada por você ter chego, Regis. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Então, assim, como é que a gente consegue, né, trabalhar de forma adequada? Então, fica eu falando sobre isso para dizer que tudo tem que ser de forma intencional, tudo que a gente vai procurar de forma intencional. Eu tive falar sobre isso quando você falou, né? E ainda mais eu que já fiz tanta terapia. E não é só isso, né? Você fez, eu fiz, muitas pessoas fez e a gente vai continuar fazendo pro resto da vida, porque não é sobre final, gente, é sobre meio. Então, assim, hoje a gente trata de uma questão, amanhã pode aparecer outra. Tudo vai depender do quanto que eu vou agir, o quanto que eu vou fazer, o quanto que eu vou tentar movimentos novos, o quanto eu quero realmente ser ousada para encontrar felicidade. Então, assim, eu quero uma vida morna, eu quero ficar quietinha no meu canto. Talvez você não tenha muito o que mexer. Talvez. Agora, você quer se expor, você quer influenciar pessoas, você quer ajudar as pessoas, você quer ter uma condição de vida diferente do que veio da sua família, você quer ter abundância, né? E não quero ser clichê de ficar falando dessas palavras que está na moda hoje, abundância, prosperidade, mas você quer ter uma vida boa, você quer ir no mercado e comprar encher o seu carrinho lá no mercado e não fazer a conta no final do mês porque que você gastou R$ 1.500 no mercado. Então, assim, o que você quer da sua vida? Você quer alterar? Então, vai ser complicado. Vai ser complicado, porque tudo que é alterar não é fácil, porque são movimentos novos. Mas a gente está aqui para ajudar, viu, gente? Essa é a parte boa. É complicado. Mas tem muita gente boa para ajudar. O que eu estou entendendo que você está trazendo é a pessoa ter autorresponsabilidade, no sentido de não funcionou aqui, tenta de novo, tenta no próximo, continua mais uma vez, não desistir, né? Isso é extremamente importante. Persistência, né? A persistência é muito importante. E principalmente porque, assim, como a gente às vezes tem uma percepção da nossa realidade, da nossa vida, que não condiz com aquilo que é saudável, a gente vai encontrar esses profissionais esquisitos no meio do caminho. Não porque a vida é ruim, porque a vida é injusta comigo, mas é porque você está nesse movimento. E você precisa estar nesse movimento e sair desse movimento. Se você não sair desse movimento, o movimento não vai acabar. Não vai acabar. Porque você continua naquela escolha, você continua naquela motivação, você continua naquele sentimento. E aí, se você não para esse movimento e começa em um lugar diferente, numa situação diferente, de uma forma, numa motivação diferente, você não muda. A sua vida não muda porque você não muda. Então, isso é muito, muito, muito relevante, essa questão da autorresponsabilidade, porque não é porque você escolheu ser feliz que você vai ser automaticamente feliz. Quando você Nossa, né? Aquela coisa tipo, eu sou rica, muito rica, minha conta tem milhões. Eu adoro esses mantras, gente, é muito legal. Mas a verdade é que não adianta ficar falando isso se eu não me movimentar. Exatamente. Essa é a verdade. E aí, quando você movimentar para ser rica, você vai ver, vai ficar mais claro ainda quando você é pobre. E aí você tem que fazer alguma coisa com isso. Verdade, é verdade. Não quer dizer que vai ser sempre assim, mas vai ficar mais claro. E aí você precisa fazer outras escolhas. E esse é o movimento, né?
Escolhi, beleza, escolhi, vou fazer uma escolha ousada aqui para ser feliz. Ok, vou ser automaticamente feliz? Não. Vai vir na sua cara todas as coisas que impedem você de ser feliz. E aí você tem que fazer escolhas em relação a isso. Você vai manter isso na sua vida? Você vai continuar fazendo do mesmo jeito? Ou você vai começar a escolher coisas diferentes? Ah, mas eu escolhi diferente e dei de cara com o negócio ruim do mesmo jeito. É isso aí. Você vai escolher da mesma forma de Essa é novo? a vida. Essa é a Você vida. vai continuar escolhendo aquilo que você está escolhendo? Ah, você vai continuar olhando para a felicidade, fazendo as escolhas independente do que apareceu na tua frente? É isso. E por isso que é tão importante você estar com a gente. Porque aí, ó, eu não percebi, eu não estou entendendo onde está meu ponto cego, onde que está a situação que eu não estou enxergando. A gente facilita muito nesse processo. A gente adianta muito esse processo para que vocês não precisem ficar dando cabeçada nas mesmas coisas sempre. E Então, hoje tem sorteio, né? Eu até vou ai, falar um hoje é pouquinho. Hoje verdade. tem sorteio. Quem ainda não comentou, vai lá, corre comentar. Porque ter uma hora comigo, com a Ana e com o Regis, Três três juntos. olhares diferentes, é muito importante. É muito. Nossa, queria eu ter uma hora com nós três para poder falar sobre as minhas questões que eu preciso aí de um olhar diferente. Então aproveitem isso para vocês poderem ter esse momento. O sorteio vai ser hoje e vai ser um momento especial. É isso aí, gente. Vai ser muito legal. Só um Vamos finalizar o adendo, dia de hoje? só um adendo, que tem muita gente que está comentando, colocando os nomezinhos lá e não está seguindo as páginas, então não vai valer, viu? Vocês têm que comentar, tem que seguir as páginas, tem que compartilhar, tem que fazer todo o movimento certinho lá, porque a gente vai ver quem fez, quem não fez. Se não fez, não vai rolar. Paciência, né? Tá lá a regra certinha, então façam a parte de vocês para que vocês consigam também aquilo que vocês querem, né? E é isso Isso aí. aí. Então tá bom, gente. Muito obrigada pela presença de todo mundo até aqui. Não se esqueçam de assistir os episódios anteriores, quem ainda não assistiu. Deixem comentários, perguntas, dúvidas, sugestões, reclamações, angústias. Estamos disponíveis para tudo isso. E estejam com a gente na semana que vem para a gente continuar esse movimento lindo, falando de vulnerabilidade e de felicidade, de ousadia e de autenticidade e de uma vida muito boa. E é isso É aí, gente. isso. Um Tchau. beijo e até semana que vem. Tchau.